decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfarão
Amém, graças a Deus. Uma boa noite de paz e salvação. A graça e a paz seja com aqueles que podem receber a paz. Que a paz que excede a todo entendimento seja convosco da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Essa noite mais uma oportunidade o Senhor nos deu para estarmos compartilhando a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Essa palavra é anunciada. O intuito do Evangelho é apenas testemunhar, alertar, pois assim a Bíblia diz: exorta, repreende, corrija e redaguardas, porque tempos chegarão em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, que pregarão conforme as suas próprias vontades. E o Evangelho, ele certamente está sendo anunciado em tempo oportuno e fora de tempo oportuno, em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus vai dizer no livro de Tessalonicenses, o segundo livro de Tessalonicenses, versículo 2: graça e paz a vós da parte de Deus, o nosso Pai. Amém. Continua. A graça e paz a vós da parte de nosso Deus, o Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós não devemos nos gloriar, mas de Deus, o qual por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, e isso é uma prova clara do juízo de Deus, para que sejam havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Essa é uma saudação. Que a graça de Jesus Cristo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser e possa estar nos corações daqueles que recebem a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Caiu. Olha isso aqui. Eu não senti dor, porque eu sou da congregação que está no Brasil. Deus me deu o dom do Evangelho. Eu evangelizo a alma. Ganho alma para Jesus, sou batizado. Estou 7 meses limpo de cocaína, 5 meses limpo de maconha, mas o que eu errei é bebida. Mas o capeta quer que eu me mate. A Bíblia fala assim que nós devemos orar e vigiar. E uma última coisa que eu quero que você ore por mim. Ora. Eu fiz uma dívida de 5.600 de maconha com um traficante. Eu cansei de dar dinheiro para ele. E eu falei para ele assim: quarta-feira você vai receber. Mas eu e um policial para matar ele. Mas é o seguinte, se ele ameaçar a família, pode me matar, mas eu não vou pagar ele. Eu não dou mais dinheiro para traficante. Eu aceito a oração. Eu aceito que eu tenho o temor de Deus no meu coração. Eu sou temente a Deus, eu sou temente de véu. Entendeu? Eu ajoelho aqui, eu não tenho vergonha de ninguém. Entendeu? Eu sou crente em Deus, irmão. Amém. Mesmo que eu bebi, eu sei o que é a palavra de Deus. Sim. E o dom do Evangelho. Com você, então, e isso é um cara temente. Eu creio que você vai. Põe a mão na minha cabeça. Põe a mão na minha cabeça. Amém? Põe a mão aí. Chora. Não precisa ajoelhar, não. Eu ajoelho com o senhor da congregação. Me respeito com o senhor da congregação. Vai lá. Deus, meu Pai, eu oro ao Senhor neste momento, Pai. Eu clamo ao Senhor pela sua misericórdia, Jesus. Que o Senhor, neste momento, Deus Todo-Poderoso, o Senhor possa estar fazendo a grande obra, Senhor Jesus Cristo, na vida desse homem, meu Pai. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, pedindo que o Senhor venha repreender, Senhor Jesus, todo o espírito mal na vida dele. Repreende, Senhor Jesus, todo espírito mal, Senhor. Todo espírito, Senhor Jesus Cristo, que tem armado laços, Senhor Deus, e ciladas. Todo espírito enganador, meu Deus, repreende em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa estar livrando ele do laço da morte, meu Pai. Em nome de Jesus,
Repreende, Senhor Jesus Cristo, o espírito da morte que está rodeando ao derredor, meu Pai, buscando uma forma de tragar. Eu oro, Senhor, neste momento, Deus, pedindo ao Senhor que a tua graça, Senhor Deus, possa limpar, Senhor, este homem, que o Senhor possa dar uma nova perspectiva, Senhor Jesus Cristo, para todos os caminhos dele. Eu peço que o Senhor Deus possa, Deus, mudar todos os planos maus do coração dele, que o Senhor possa nesta noite, meu Deus, estar renovando, Senhor Jesus Cristo, o entendimento dele. Em nome de Jesus, toda a seta do maligno, todas as armas forjadas do maligno sejam repreendidas pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo, e amém. Amém! Amém. Irmão, Amém. eu estou fazendo isso aqui, eu sou um homem de Deus. Deus vai não tem vergonha te de fortalecer, ninguém aqui, tá não, bom? entendeu? Qual que é o seu nome? Tiago. Meu nome, meu. Tiago. Então, ser um profeta de Deus. E você vai ser uma boca de Deus, irmão. Tá Porque, bom? porque Ó. o irmão pregou para mim que eu já passei no mundo do crack. Tá bom. Eu conheci o lado ruim da vida. Eu quero só falar uma coisa para você. A Bíblia fala assim, que se o justo cair 7 vezes Deus levanta. Você entendeu que você teve uma brecha, você caiu por causa da bebedice, por causa da embriaguez? Não é isso que você falou? Então, a Bíblia Não, fala... por causa da droga. Foi. Embriaguez. Tá, a Bíblia vai falar que a gente tem que vigiar, orar, para a gente não cair em Porque tentação. a minha vontade... A partir do momento que você deixar de vigiar, o diabo vai armar laços em todo lado. Minha vontade, Entendeu? irmão, eu não quero buscar mulher nesse mundo, eu quero Entendeu? casar na igreja, Deus vai preparar uma santa de Deus, eu casar e prosperar uma Então, família. Seja Porque- fiel com Deus e porque Ele eu- vai ser fiel com você. Porque isso aqui tudo vai queimar no lado do É, fogo. vai. Ó, Entendeu? agora se você tem Isso esse aqui sonho no tudo, Senhor, entendeu? você permanece Eu buscando tenho firme, temor em Deus. Deus vai entendeu? te honrar. E eu vi você pregando Tá aqui, bom? eu vim aqui pedir uma oração. E Deus vai fazer a obra e já está fazendo, eu creio. Isso aqui não é de bebida, Tiago, não. Tiago, eu tô o sóbrio. menor ou o Tiago maior? Tem os 2 Tiago na Bíblia, o Tiago menor e o apóstolo. É isso aí, Tiago, vai com Deus, tá bom? E assim, eu já passei em clínica Toma. por causa de crack, Deus me libertou. Deus Entendeu, te irmão? libertou e Ele não quer ver você voltando. E Deus Cai ama não, tá minha bom? alma, Ó, eu sou Deus- batizado, selado com a promessa. Eu já fui E- também dependente de quem me E cuidar. Deus me deu o dom do evangelho. E graças a Deus tem 15 anos. E pa- liberto. É do crack, né? Não, cocaína. Cocaína, Jesus, então. Ele Deixa libertou eu eu explicar tem aqui. tempo. Deus Eu me fico deu. feliz. Isso aqui tudo que eu Saber tô. que Ó, Jesus isso usa aqui, homem na tudo que eu terra tô usando, ainda. isso aqui é vaidade da terra. A gente tem que... Isso aqui é vaidade. Isso aqui é vaidade, não presta. Bom, Tiago, é isso aí. Eu vou continuar pregando aqui. Eu vou estar te escutando. Mas eu quero te falar uma coisa aqui. Apresentei uma oração. Certamente Deus está apresentando. Que assim, um traficante está me ameaçando e eu não vou pagar ele. Que eu não dou mais dinheiro Não, para agora é o traficante. seguinte, Tiago. A gente tem que honrar nosso compromisso. Não, sei que Ele está te ameaçando. sei que Deus se- te guarda. Se ele quiser me matar, me mata. Mas eu Escuta não aqui, ó. dou mais dinheiro Deus, para traficante. Deus te guarda. Entendeu? Mas Porque só não que você foi tem que dependência honrar. aqui, foi por causa de maconha. Bom. E ele me extorquiu, Amém. eu te respeito. Vai, Deus, vai em paz. Deus abençoe o pessoal. Jesus, Ele é bom. A misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Me dá um abraço aqui, irmão. Eu sou selado e batizado com a promessa. Vai com Deus, viu, filho? Ó, vigia. A Bíblia fala que a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. A Bíblia fala que a gente tem que honrar com o nosso compromisso. Entendeu? Eu sei que você não quer viver mais dessa forma, mas se você tomar uma atitude e não viver dessa forma, vai lá, negocia com o mundo. Entendeu? Não, esse homem aí, você sabe o que eu já fiz com esse homem? Conversei com meus amigos que é da polícia, ele vai derrubar ele. Eu sei que não é certo, não, mas Eu vou continuar pregando aqui. Eu te entendo do seu lado. E Deus vai me direcionar. vai fazer a obra a partir do momento que você tomar E eu a não decisão. dou Deus dinheiro te para dá- traficante dá graça mais. pra fazer a E vontade eu tenho peito para falar. Eu vou parar de falar. Eu tenho peito de falar para o traficante assim, ó, não vou te pagar. Vem cá me dar um tiro e eu não vou te pagar. Graças a Deus. Amém. A graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, pois assim diz a palavra de Deus, que assim Deus Ele certamente se alegra naqueles que andam em justiça, em retidão. A Bíblia, todavia, ela diz que todo aquele que quiser permanecer em Jesus Cristo, certamente ele padecerá e sofrerá aflições, pois essas são as marcas de Cristo. Aquele que está em Jesus Cristo levam as marcas de Cristo. As marcas de Cristo significa padecer por amor de Jesus Cristo, significa sofrer as aflições. A
A Bíblia vai falar no livro de Timóteo: sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo e suporta as aflições. Jesus mesmo, ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele diz qual o segredo para vencer, e o segredo é ter bom ânimo. Jesus, ele não falou que nós vamos vencer, ele diz: eu venci o mundo, porém tenham bom ânimo. Significa que se nós tivermos bom ânimo, certamente com Jesus Cristo nós estaremos, e a Bíblia diz que cearemos com Ele, e Ele, o Pai, ceará conosco. Porém, infelizmente, nós vemos que muitas pessoas, a sua esperança não se resume em uma eternidade. Muitas pessoas, a sua esperança não está em ter um bom lugar na eternidade, mas em todo o seu tempo que vivem pela terra, buscam somente os prazeres para esta vida. Onde a Bíblia também vai dizer que o homem que busca somente pelos prazeres dessa vida, buscam somente pelas coisas dessa vida, são dos homens mais miseráveis diante de Deus. Os homens que buscam somente por esta vida, certamente são dos homens mais miseráveis, porque certamente o que Jesus preparou para o homem é infinitamente melhor do que as coisas que este mundo oferece. A Bíblia vai falar que as coisas que Deus preparou para o homem nunca subiu ao seu pensamento, nunca passou aos seus olhos e nunca passou ao ouvido do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que temem a Ele verdadeiramente. Essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que permanecerem até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia diz: tenha bom ânimo, guarda a tua coroa, para que não percam a coroa da vida eterna. Jesus, ele diz: quem é santo, santifique-se mais, quem é justo, justifique-se mais, e quem está sujo, suje-se mais. Eis que cedo venho. Breve Jesus, ele vem. Jesus está às portas, e às portas Jesus, ele está e bate. E se alguém ouve a tua voz e abrir a porta, então certamente ele entrará, ceará e fará morada. A palavra de Deus em Tessalonicenses, no capítulo 1, diz: a prova clara do justo juízo de Deus, para que nós sejamos havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padecemos, se de fato somos justos diante de Deus, que deem paga tribulação aos que vos atribulam. E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo desde o céu, com os anjos de seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso rogamos a Deus, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, em que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que é pelas misericórdias de Deus que nós permanecemos de pé. Grandes são as suas misericórdias a cada manhã, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos vivos. Porquanto grandes são as misericórdias de Deus. Ou seja, não é merecimento. O fato de permanecermos vivos não é merecimento. Misericórdia é oportunidade. Grande é a misericórdia. Significa que a cada dia é mais uma oportunidade. A Bíblia fala em Lamentações, capítulo de número 3, que são tão grandes as misericórdias, ou seja, tão grandes as oportunidades, que a cada manhã elas se renovam, e é a causa de não sermos consumidos, é por causa da misericórdia.
Se é misericórdia, não é merecimento. Se somos salvos pela graça, mediante a fé, também não é por merecimento. Mas porém a Bíblia vai dizer que grande é a misericórdia de Deus. Só que isso não significa que um dia nós não seremos julgados por Deus. Isso não significa que nós estamos livres da condenação. Misericórdia significa que Deus está dando mais uma chance, mas a Bíblia vai dizer: se vós porém não arrependerdes, certamente perecerão. Certamente perecerão se não se arrependerem. Certamente se não arrepender e não endireitar os caminhos, quando chegar a última hora vai perecer. Certamente se o homem não se apartar dos seus pecados, perecerá. Certamente se continuar andando na carne, certamente perecerá. A Bíblia diz que se andar segundo a vontade da carne, pode agradar a Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que andam segundo a carne não podem de forma nenhuma agradar ao Senhor Deus. Por isso que a Bíblia fala que o que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Por isso o necessário é nascer de novo. Se vós porém não nascerdes de novo, não pode herdar o reino de Deus. É o que Jesus tinha, certamente ele diz: para herdar o reino de Deus é necessário nascer de novo, se tornar uma nova criatura. Jesus disse assim: não te maravilhes de eu te dizer então que necessário é nascer de novo. O Nicodemos, um homem estudado, um homem letrado, não compreendia as palavras que Jesus dizia e perguntava: o que é isso, nascer de novo? Jesus responde: o nascer de novo significa nascer da água do Espírito. Isso prova que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, e as coisas de Deus parecem loucura para o homem natural, mas o homem espiritual compreende muito bem as coisas de Deus, e por ninguém o homem espiritual é discernido. Porém, é necessário nascer de novo. Para compreender as coisas de Deus é necessário nascer de novo. Para herdar o reino de Deus é necessário nascer de novo. Deus, ele prova o coração daqueles que são fiéis, e Deus, ele conhece quem são os seus. Esta palavra de Tessalonicenses diz que o juízo de Deus é uma prova clara do amor de Deus, para provar aqueles que são seus. Esta palavra diz que Deus, ele prova quem são os seus, através do seu juízo, para ver de fato quem são os seus. Está escrito aqui em segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, prova clara do justo juízo de Deus, que prova os seus, para ver quem são os seus. O juízo de Deus é uma prova da sua justiça, para com aqueles que são seus. Por isso lá em Romanos, vai dizer no capítulo 1, versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus, quanto àqueles que detêm a verdade de Deus em mentira, e quanto àqueles que detêm a justiça de Deus em injustiça. Do céu manifesta-se a ira de Deus. Aleluia. As pessoas, na verdade, têm uma ideia de que Deus, sendo um Deus amoroso, não é um Deus de justiça, mas a própria palavra de Deus vai dizer que Deus é o justo juiz. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus é conhecido pelo seu juízo. Na carta de 2 Pedro capítulo 3, Deus é conhecido pelo juízo que ele fez ao mundo antigo de Noé, ao mundo antigo da cidade de Sodoma e Gomorra. E assim a Bíblia diz que Deus fez aquilo para que aqueles que quisessem viver impiamente temessem, pois, a Deus. Por isso que Deus, ele fez questão de deixar escrito neste livro o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. A queda e a destruição de Sodoma e Gomorra está neste livro, como uma prova clara para aqueles que querem viver da mesma forma, para todos aqueles que querem viver imoralmente, para todos aqueles que querem viver depravadamente. Deus deixou a pó, a cinza, as cidades de Sodoma e Gomorra.
Deus não poupou os anjos, mas antes os colocou em prisões espirituais para o dia do juízo. A Bíblia diz que Deus não poupou o mundo antigo de Noé, trazendo sobre o mundo antigo o dilúvio. Como que o homem pensa que ele escapará? Como que o homem pensa que Deus o poupará? Nem os anjos Deus poupou. O homem, ele tem todos os dias da sua vida para se arrepender, mas antes procura satisfazer os desejos da sua carne no pecado. O homem tem todos os dias da sua vida para endireitar os seus caminhos diante de Deus, mas vive a ilusão que na última hora vai dar tempo. O ser humano tem todos os dias da sua vida para honrar a Deus, mas quer honrar a Deus somente com o lábio na hora que lhe convém. A palavra de Deus vai dizer que este povo honra a Deus com seus lábios, mas o seu coração em vão está distante de Deus, e em vão adoram a Deus, seguindo o preceito de demônios e seguindo então o preceito dos homens. Não honre a Deus somente com a boca, mas a Bíblia diz que todo aquele que confessa o nome de Deus deve se apartar de todas as iniquidades. Todos aqueles que confessam com a boca o nome de Jesus Cristo, aparte-se da imoralidade, aparte-se da feitiçaria, da embriaguez. Todos aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo com a boca devem apartar os seus caminhos da homossexualidade, da vida de roubos. Todos aqueles que confessarem Jesus com a boca devem honrar a Deus, se apartando de toda iniquidade. Aparte-se da feitiçaria, cidade de Goiânia. Na última hora, quem vai poder salvar o homem é Jesus, não é Exu. Os guias da macumba não vão poder te salvar. A Aparecida não vai poder passar na frente. Jesus, ele diz: eu sou o alfa, ou seja, o primeiro, o ômega, o princípio, o meio e o fim. Jesus é o primeiro, o último, o derradeiro, e o fim de todas as coisas é temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Temer aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim, é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus certamente não vai dobrar os seus joelhos para uma estátua, a imagem de nenhum santo ou qualquer criatura debaixo dos céus ou sobre a terra. A palavra de Deus é bem clara em dizer para o homem não trocar Deus por outros deuses. Quando nós olhamos para a Bíblia em Êxodo capítulo 20, Deus está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus está dizendo para não trocar o Deus verdadeiro por outros deuses. E a Bíblia vai dizer em Êxodo 20: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está no céu, ou semelhança alguma do que está na terra, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e aborreço aqueles que me aborrecem, desde a primeira geração até a última geração. Então assim a palavra de Deus diz, para não fazer imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra. Deus não perguntou se era para adorar, se não era para adorar. Deus não perguntou se era para venerar ou se é para admirar. Apenas diz a palavra de Deus para não fazer imagem nem do que está no céu, ou seja, nem de Deus, nem de anjo, nem de Jesus, nem do que está na terra, nem de Aparecida, nem de homens, nem do que está embaixo nas águas, Iemanjá ou qualquer ser sobre os mares. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Deus não quer imagem de escultura, cidade de Goiânia. Jesus, ele é a imagem do Deus vivo, e Deus, ele abomina qualquer idolatria de imagem de escultura. Deus aborrece qualquer que se dobra diante de estátua, porque Deus não divide sua glória com os ídolos. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura, como diz a própria palavra de Deus. Por isso Jesus, ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio, o meio e o fim. Ou seja, o começo, o meio, o fim é Jesus. O primeiro, o derradeiro e o último é Jesus Cristo. E por isso ele diz: certamente eu venho. Quando Jesus Cristo vier, achará fé na terra? É uma grande pergunta. Muitas pessoas buscando suas próprias vontades, muitas pessoas se afundando na cachaça, muitas pessoas se afundando na bebedice, na idolatria, outros usando seu corpo para instrumento de prostituição. É uma pergunta muito pertinente: será que Jesus encontrará fé
A verdadeira fé, segundo a Bíblia diz, ela consiste em temer a Deus, consiste em abandonar os maus caminhos. A Bíblia diz que se alguém diz que crê em Deus, certamente saiba que até os demônios creem em Deus e eles se estremecem. Mas tu, ó homem vão, não sabe que a fé sem obras é uma fé morta. A palavra de Deus, ela é fiel. E a Bíblia diz que todo aquele que teme a Deus deve se apartar dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piamente em Jesus Cristo devem saber que então padecerão aflições. Não é assim que nós vemos hoje. As pessoas dizem que você vai ter vitória, é só isso que se prega hoje. Uma ilusão de uma vida perfeita, aonde dizem que você vai ter o melhor da terra, mas não foi isso que Jesus ele prometeu. Jesus ele prometeu dizendo: neste mundo vocês vão ter grandes aflições, mas Jesus fala: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele diz a realidade, e a realidade é que vamos ter aflições nessa terra. É isso que há de suceder nos anos seguintes, no ano de 2026, nos anos que hão de vir. As coisas elas tendem a piorar, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus diz, são tempos trabalhosos, em 1 Timóteo 3. Sabe porém isto, que serão tempos trabalhosos. E por que tempos trabalhosos? Porque os homens são amantes dos prazeres, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Os homens são amantes dos prazeres, usam o nome de Deus, mas estão atrás de suas próprias vontades. Ocupam cargos eclesiásticos e vão em igrejas, mas o seu coração está no pecado. E a Bíblia diz que todo aquele que teme a Deus tem que se apartar do seu pecado. Ou seja, não tem como adorar a Deus com a boca e o coração cheio de malícia. Não tem como dar uma adoração verdadeira para Deus com o coração cheio de iniquidade. Não tem como. É por isso que Jesus ele vai dizer que das criancinhas de peito que sai o verdadeiro e perfeito louvor. E quando Jesus ele diz isso: se vocês querem serem perfeitos, tornem-se como uma dessas crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Só que o homem ele não quer ser perfeito diante de Deus. Ele quer dizer que Deus entende seu coração. Ah, Deus entende meu coração. Essa é a sua justificativa diante de Deus para não ter fidelidade. Essa é a tua justificativa diante de Deus agora, mas na última hora certamente vão clamar a Deus por misericórdia, e certamente será tarde demais. Hoje o homem usa dando desculpas para os seus pecados. A carne ela é fraca, mas o espírito ele está pronto. Se não se tornarem perfeitos como uma criança, disse Jesus, se não alcançarem o coração como de uma criança, não pode herdar o reino de Deus. Pode ter religião, pode ser evangélico, pode ser católico, pode cantar no coral, pode ser do grupo de oração, pode ser o maior dizimista dessa terra, pode pagar penitência, promessa, pode fazer o que quiser, se não nascer de novo, se não se tornar como um dos pequeninos, não podem herdar o reino de Deus. É o que Jesus ele tem dito. As pessoas confiam muito na sua religião, não é mesmo? Nasci católico, vou morrer católico, como se isso pudesse salvar alguém do inferno, como se quando Jesus Cristo tivesse deixado seus apóstolos na terra pregando a palavra, como se ele tivesse dito isso, como se a salvação viesse dos romanos. A salvação não vem de Roma vem as histórias mais macabras e mais sujas possível. De Roma não vem a igreja de Jesus, de Roma vem o martírio de Jesus Cristo. A igreja de Jesus surge lá em Atos capítulo 7, quando Jesus ele fez uma promessa dizendo: fiquem em Jerusalém, que de lá vocês vão ser revestidos. E então em Atos dos Apóstolos vai dizer que o Espírito Santo de Deus ele desceu pela primeira vez. E quando o Espírito Santo de Deus ele desceu pela primeira vez, foi o primeiro momento em que a Bíblia diz que a igreja de Jesus Cristo ela surgiu. Ou seja, a igreja de Jesus surge em Jerusalém e não em Roma. Ou seja, a salvação vem dos judeus e não dos romanos. De Roma vem homens corruptos que na verdade
levaram Jesus ao escárnio, levaram Jesus ao vitupério, e levam hoje as pessoas à idolatria. Trocam o Senhor dos Exércitos pela Senhora, trocam o Rei dos Reis pela Rainha do Céu. O foco do cristianismo é Jesus, não Maria. E no cristianismo não tem adoração, não tem glória, não tem honra, não tem veneração a santos. Mas as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. É por isso que a Bíblia está mostrando em 2 Tessalonicenses capítulo 1, um juízo. Está escrito aqui em Tessalonicenses capítulo de número 1, no versículo de número 7. A vocês que são atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Jesus Cristo, os quais padecerão um castigo eterno e uma perdição longe da face do Senhor e na glória do seu poder, quando Jesus se manifestar nas nuvens no céu. A Bíblia diz que é uma prova clara do juízo de Deus, tribulação àqueles que são atribulados, e paga àqueles que são certamente tentados. Mas quando Jesus Cristo vier, junto com seus anjos, no seu grande poder, a Bíblia diz que como labareda de fogo padecerão. Essa Bíblia diz que padecerão como labareda de fogo, uma eterna perdição, ante a face de Deus, ou seja, separados da face de Deus, distante da face de Deus. Quem? Aqueles que conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e não praticam, aqueles que não conhecem a Deus. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 8. Esses são os que vão receber a tribulação, como labareda de fogo. Jesus virá tomando vingança, é o que está escrito na Bíblia. Por quê? Porque não obedece ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque confessam Jesus Cristo, mas não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E porque aqueles também que não conhecem a Deus. Talvez muitas pessoas achem um absurdo isso, a Deus vai condenar porque não o conhece. A Bíblia vai dizer no livro de Romanos: porquanto não fizeram questão, não se importaram de ter conhecimento de Deus. E assim o Senhor Deus os entregou a tais caminhos vergonhosos, para desonrarem a si mesmos em seus corpos. Ou seja, o não conhecer a Deus significa se afastar de Deus, significa não fazer questão de Deus, e esses serão lançados no inferno, porque não fizeram questão de Deus. Por isso Jesus ele diz: examine a Escritura, porque ela testifica de mim, disse Jesus Cristo. Só que o povo hoje não quer saber do que diz a palavra de Deus, nem se importa com a vontade de Deus. O povo hoje quer viver na carne, se embriagando, se prostituindo, vivendo homem com homem, mulher com mulher, uma verdadeira sem vergonhice diante de Deus. Mas querem, na verdade, que Deus venha colocar num bom lugar. Só que a Bíblia vai dizer, no livro de 1 Coríntios 6, ficaram de fora os sodomitas, os efeminados, os idólatras, os adúlteros, os bêbados, os avarentos, os imorais, os ladrões e todos que amam e cometem a mentira. Sua parte será no lago de fogo e enxofre. E eis que Jesus Cristo ele vem. Por isso Jesus Cristo ele alerta e diz: aparte-se da iniquidade, enquanto ainda há tempo, arrependam-se. A Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância do homem, mas ele anuncia ao homem que se arrependam em todos os lugares, que se arrependam, porque ele tem determinado que vai julgar o mundo um dia, e ele deixou certeza disso, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Cidade de Goiânia, já é hora de arrepender-se. Deixa a promiscuidade, deixa a bebedice, a embriaguez te levará para o inferno. Muitas pessoas estão caminhando para o inferno. Jesus ele disse que certamente o homem deve andar sóbrio e vigilante até a sua vinda. A Bíblia diz nisso no livro de Tessalonicenses: sejam sóbrios e vigilantes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também vai dizer ainda mais: sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo é o vosso adversário, ele anda rugindo e bramindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Sejam sóbrios.
É a palavra de Deus para aqueles que querem se embriagar. A palavra de Deus é: sejam sóbrios. Sejam sóbrios, porque o diabo está ao vosso derredor. Por isso que nós vemos muitas pessoas tendo seu casamento destruído, tendo a sua casa sendo cercada pelos demônios, sendo acometidos de enfermidades. Não adianta ter dinheiro nessa hora, não adianta ter um bom emprego nessa hora, não adianta ganhar bem nessa hora não adianta ter uma vida estável financeira. Se o homem não vigiar, o diabo certamente ele está ao seu derredor para buscar te tragar. O nosso adversário, Jesus, ele diz: o diabo está ao vosso derredor. Não é adversário de Deus, porque Deus não tem adversário, mas é o adversário do homem, Satanás. Ele está buscando a quem possa tragar. Nós vemos muitas famílias e muitos casamentos atribulados, marcados por traições, por desconfianças, porque na verdade o diabo está ao derredor e o homem ele está brincando com Deus. O homem está brincando com Deus, e o diabo ele está cirandando com muitas pessoas. Nunca se ouve em toda a história da humanidade pessoas vivendo em adultérios, porque o homem acha que a solução é trocar de esposa, e a mulher acha que a solução é trocar de esposo. Mas a Bíblia fala que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Jesus falou que até que a morte os separe, mas o ser humano ele acha que a solução é se casar de novo. Só que a Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E é o que muitos têm sido. Já é hora de se arrepender, moradores da terra. Cidade de Goiânia, é hora de arrepender-se. Deixe todo o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. É isso que diz o Senhor dos exércitos. Esta é a palavra que Deus tem para esse século. Esta é a palavra de Deus para nós nesse dia de hoje. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus, está escrito na palavra de Deus, capítulo 9, versículo 27. O homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. O homem está determinado a morrer uma única vez, após a morte vem o juízo. Significa que certamente todos nós estaremos diante de Deus para prestar conta de nossas obras. Significa que diante de Deus nós vamos estar para receber ou o céu ou o inferno, segundo o que cada um tem feito através do corpo. A Bíblia diz que será julgado, e assim a palavra de Deus diz em Hebreus: o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Se é uma só morte, significa que não tem reencarnação. Se após a morte é o juízo, significa que não tem purgatório. E se não tem purgatório, não adianta a reza, a missa de sétimo dia. Se não adianta, então certamente a Bíblia diz que Deus, Ele certamente anuncia que se arrependam no dia que se chama hoje, porque Ele tem determinado um dia que há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo. Talvez você nunca ouviu falar isso, mas se você certamente abrir a palavra de Deus e conferir, isso vai estar lá no livro de Hebreus 9, 27. Se só existe um juízo é porque só há uma morte. E só há uma morte, então não há reencarnação. E se não há reencarnação, então tira da sua consciência que boas obras vai te salvar ou vai te colocar num bom lugar, porque não vai. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé que está em Jesus. E isso não vem das obras para que ninguém se glorie. De pessoas boazinhas o inferno já está cheio. De pessoas que fazem o bem o inferno já está cheio. Deus não quer pessoas boazinhas, porque bonzinho até o diabo é. Até o diabo se passa em anjo de luz. Deus, Ele diz: sejam fiéis até o fim. Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aquele que permanecer até o fim pode ser salvo. Não é bondade, não é boas obras, não é merecimento, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Salvai-vos dessa geração maligna e pecadora, diz o Senhor. Diz a palavra de Deus: salvai-vos dessa geração, aparte-se do mau caminho. O inferno não é brincadeira, não está escrito apenas no Antigo Testamento, não é uma doutrina criada pela religião, não é um ensinamento de homens, mas é o destino daqueles que não se arrependerem, daqueles que não
buscarem a salvação. A salvação é um dom de Deus, ou seja, é um presente dado por Deus para o homem. Se é um presente, não é por merecimento. Presente não é merecimento. Mas a Bíblia fala que Deus fez o homem receber esse presente quando Ele enviou Jesus Cristo ao mundo. E a Bíblia diz que Deus não poupou antes nem sequer o seu próprio Filho, mas antes o entregou. Deus não poupou Jesus. Jesus estava sendo pregado numa cruz por homens hipócritas, donos de religião, políticos entregando Jesus na mão dos religiosos, dos fariseus, dos saduceus. E eles disseram: crucifica ele. Jesus disse: eu estive todos os dias convosco, estava todos os dias convosco, e agora vocês querem me matar, homem justo que diz a vocês a verdade. Ou seja, homens hipócritas, comeram do pão, beberam do vinho, e agora querem crucificar o Filho de Deus. É assim o ser humano, come do pão, Jesus ele cura, Jesus ele dá mais uma chance, a pessoa se sente bem, e depois, mais uma vez, volta a cometer as mesmas tolices. Assim a palavra de Deus vai dizer no livro de Filipenses: esses são inimigos da cruz de Cristo, os quais levam o Filho de Deus ao escárnio e ao vitupério, que só pensam nas coisas desta vida, cujo qual Deus deles é o próprio ventre. Muitas pessoas levam ao escárnio Jesus Cristo andando na carne, andando segundo suas próprias concupiscências. Essa palavra fala em 2 Pedro capítulo 3. Sabe, porém, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, andarão segundo suas próprias concupiscências, serão, segundo a Bíblia diz, escarnecedores, andando segundo suas próprias vontades, ou seja, segundo seus próprios desejos inflamados da carne. E a Bíblia diz que assim negarão aquele que o resgatou da sua vã maneira de viver. Quando você insiste em andar segundo a carne, você está negando Jesus. A geração hoje está negando Jesus, está trocando a glória de Deus para andar na vida medíocre do pecado, para se embebedar e prostituir. Está virando as costas para Jesus Cristo, para viver em adultério e fornicação. Mas a Bíblia fala aos adúlteros, aos fornicadores, aos imorais, aos feiticeiros, a sua parte será no lago de fogo. Jesus não veio para isso. O meu Deus enviou Jesus Cristo para livrar o homem deste lugar. Só que em todos os dias que o homem ele tem para se arrepender, ele insiste em viver em seus pecados, e o diabo iludindo o seu coração, dizendo que na última hora vai ser igual o ladrão da cruz. E quem te garante que não será um infarto que virá antes? Quem não te garante que será um AVC que virá antes? Quem não garante que será um mal súbito ou uma bala perdida? O ladrão da cruz, ele estava consciente, por isso que ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Mas eu acredito que uma pessoa num mal súbito, num infarto, não tem tempo para dizer essas palavras. E é por isso que Jesus ele fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, enquanto tem fôlego de vida, busca ao Senhor. Invocai enquanto Ele está perto. Ou seja, enquanto Deus está te dando mais um dia, você pode invocar Ele, porque Ele não está longe. Mas o próprio profeta Isaías vai falar no capítulo 59, versículo 2: eis que a mão de Deus não está encolhida, para que não possa ajudar o homem, nem os seus ouvidos estão tapados, para que não possa ajudar o homem. Mas porém os vossos pecados causam divisão, causam separação entre vós e o vosso Deus, e encobre os seus ouvidos, para que não sejam ouvidos por Deus. Isaías diz que o pecado faz separação entre homem e Deus. Não tem como o homem honrar a Deus com a boca, e nem tem como o homem louvar a Deus com a boca, Deus conhecendo que o seu coração está distante dele. Não tem como o homem pastorear igrejas, e Deus conhecendo que o seu coração já está caído em adultérios.
Não tem como o homem honrar a Deus com a boca, e Deus conhecendo que seu coração está fundado na bebedice e na prostituição. Isso não é adoração. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 15, versículo 7: hipócritas, pois bem profetizou Isaías a respeito de vocês, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo o preceito de homens e doutrinas de demônios. Jesus estava falando isso para os religiosos, Jesus estava falando isso para os fariseus, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. O juízo de Deus começa pelos da própria casa, diz a palavra de Deus. Ou seja, não pelo mundo, mas pelos da casa de Deus. E há muitas pessoas que estão distante de Deus, que outrora estavam na presença de Deus, e Deus está chamando hoje para uma comunhão, para um concerto do altar, e Deus está convidando mais uma vez para se arrepender, porque aquele que estiver sujo, suje-se mais, mas aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que for justo, justifique-se mais. Eis que cedo veio, e o meu galardão para dar àquele que vencer darei o direito que se assente na minha mesa e possa comer da árvore da vida. Jesus, ele está às portas, não é brincadeira. A palavra de Deus vai dizer que nos últimos dias os homens vão se tornar amantes dos prazeres. Significa amar mais os prazeres da vida e mais esse presente século do que amar a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. E de fato muitas pessoas têm amado mais o pecado do que a Deus. As pessoas já não estão temendo mais a Deus. Só que essa palavra diz que como não se importaram em ter conhecimento de Deus, então certamente padecerão ante a face do Senhor, numa eterna perdição, num fogo aonde certamente Deus não estará. Faz uma tem não. Microfone? Tá em casa. Pode ir lá, mano. Glórias a Deus. Essa é uma palavra fiel. É maravilhoso ouvir falar que Deus vai te dar uma bênção. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ouvir a parte da bênção de Deus. E realmente Deus tem uma bênção para o homem, para aqueles que temem a Ele, para aqueles que temem aos seus caminhos. É claro que Deus tem. A Bíblia diz que as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem nunca passaram ao seu pensamento, nunca vieram aos seus ouvidos, seus olhos nunca viram. São as coisas que Deus preparou, ou seja, a bênção que Deus preparou para o homem. Não é um carro zero, não é uma nova casa, mas é uma casa chamada Nova Jerusalém. Essa é a nova casa que Deus tem para te dar. Mas porém muitas pessoas não querem essa casa, preferem um carro zero na garagem. O diabo, ele é especialista em oferecer para as pessoas a riqueza deste mundo. Quando ele olha para Jesus passando fome no deserto, porque Jesus escolheu se abster dos alimentos para estar vivendo segundo a vontade de Deus. Jesus estava no jejum e estava sendo tentado por Satanás, e Satanás diz: está vendo tudo isso? Isso tudo pertence a mim, e eu te darei se prostrado me adorares. Só que Jesus falou, está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo tentou Jesus Cristo mostrando a riqueza e os reinos deste mundo. Apontou para Jesus e falou: isso é meu. E de fato muitas pessoas querem o que é do diabo. O diabo apontou para Jesus: este reino é meu, e eu posso te dar se prostrado me adorar. Muitas pessoas estão adorando o Satanás sem perceber. O diabo é o dono desse século. A Bíblia vai te falar que este mundo jaz no maligno. Deus entregou na mão do Adão, mas o Adão preferiu comer do fruto, entregou totalmente a liberdade na mão de Satanás. Por isso o mundo jaz no maligno. No princípio não era para ser assim. No princípio era o homem que governava sobre o mundo, mas agora a Bíblia vai falar que este mundo já está no maligno. E é por isso que o diabo ofereceu para Jesus as riquezas deste mundo, porque a ele pertence, e ele disse: a mim pertence, e muitos estão recebendo. E de fato o diabo quer que você seja um bilionário, e ele vai fazer de tudo para você se afastar seu coração de Deus. Por isso que a Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 6, aqueles que querem ser ricos vão cair em laços nocivos, que levam sua alma à perdição e à ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e caindo nessa cobiça, muitos
Muitos se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. De fato, muitas pessoas se desviaram da fé por causa da ganância, por causa da avareza. Muitas pessoas se desviaram de Jesus Cristo e estão com o coração afundado na ganância, na avareza. Aqueles que querem apenas ser ricos, somente querer ser rico te faz cair em laço nocivo. É por isso que não adianta pedir Deus para te dar o prêmio da Mega Sena. Deus não vai te dar o prêmio da Mega Sena. Aquilo que Deus preparou para o homem é infinitamente maior, nunca passou ao seu pensamento. Mas o homem não quer aquilo que Deus preparou, que é infinitamente maior, porque os seus olhos não vê. Ele quer aquilo que os seus olhos vê, porque ele quer viver na luxúria do prazer da carne. A hora está chegando, moradores da terra. O tempo está chegando, cidade de Goiânia. E a Bíblia diz que a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Deus, Ele quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus falou para a mulher samaritana: nem agora mais neste templo me adorará, e nem mais nos montes. Mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se é no espírito, significa que não tem lugar certo. Se é em verdade, significa que não basta adorar a Deus com a boca e com os lábios. Não basta adorar a Deus somente de palavras, com o coração vazio de Deus e distante de Deus. Se é espírito, significa que é em qualquer lugar, não é somente em quatro paredes. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem aceita ser servido pelos homens, como se Ele mesmo não tivesse criado todas as coisas. Rapaz, Deus abençoe você, jovem. A Bíblia diz que certamente o temor de Deus nos faz apartar de todos os maus caminhos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. O princípio da sabedoria é temer a Deus e se afastar dos maus caminhos. Sabedoria é temer a Deus e se afastar dos maus caminhos. E o princípio do temor a Deus é afastar dos maus caminhos, guardando os seus mandamentos. Tu guarda os mandamentos de Jesus Cristo? Eu guardo, mestre, eu tenho guardado desde a minha meninice. Tu guarda verdadeiramente os mandamentos de Deus? Guardo. Desde a minha meninice eu tenho guardado os mandamentos de Deus. É mesmo, é verdade. Então vende tudo que tem e dá para os pobres. A Bíblia vai falar que então esse certo jovem se entristeceu com aquelas palavras. O que ele fez? Ele se apartou e virou as costas para Jesus Cristo. É brincadeira uma coisa dessa? Jesus, ele preferia o homem preferia a riqueza e não Jesus Cristo. É brincadeira uma coisa dessa? A pessoa preferia a riqueza e não estar a vida inteira, a eternidade com Jesus Cristo. É por isso que Jesus falou: está vendo? É mais fácil o camelo passa no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Mas para Deus todas as coisas são possíveis, diz ainda Jesus. Ou seja, ainda Jesus está falando que ainda há uma possibilidade. E essa possibilidade é quando só por um milagre de Deus. E para ter milagre de Deus precisa de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que o camelo é mais fácil passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então Jesus, de fato, ele prova as intenções do coração do homem. Ele sabe quem é aqueles que temem a Ele verdadeiramente. Não significa estar numa igreja que está temendo a Deus. Muitos estão lá, estão em adultérios e fornicações, mas o verdadeiro temor, segundo a Bíblia diz, aparta o homem da iniquidade. Quem teme a Deus não é conivente com o pecado do teu próximo. Quem teme a Deus diz a verdade e anuncia a verdade. Quem teme a Deus, segundo a Bíblia diz, terão muitos inimigos. Jesus, ele diz que será como discípulo, como foi o Senhor, porque não é maior o discípulo do que o Senhor. Jesus, ele foi rejeitado por causa da verdade. Mas a verdade, ela liberta. A verdade não bajula ninguém. A verdade não massageia o ego. Mas a Bíblia diz que a verdade, ela liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus vai dizer em João 17, versículo 17: santifica-os, Pai, na tua verdade, pois tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus liberta o homem. Aí dizem para Jesus: como seremos livres? Se nunca fomos escravos de ninguém, somos servos de Abraão, somos filhos de Deus, como dizes que seremos libertos? Então Jesus vai dizer: ora,
O escravo não permanece para sempre, mas o filho permanece para sempre. E se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus estava dizendo? O escravo, ele não permanece para sempre. Uma hora você vai ter que deixar de ser escravo do pecado. Uma hora você vai ter que deixar de ser escravo da cachaça. Ou seja, na vida ou na morte, uma hora você vai deixar de ser escravo. E é melhor na vida do que na morte, porque na morte não há mais sepultura, não há mais indústria, não há mais esperança. É melhor deixar de ser escravo do pecado em vida, porque quando chegar na eternidade não vai ter mais indústria, não vai ter mais recurso, não vai adiantar a missa de sétimo dia, mas após a morte vem o juízo de Deus. Se prepare para se encontrar com Deus. Não continue brincando com o nome de Deus e vivendo sem temor. Mas antes a palavra de Deus vai falar no livro de Apocalipse: agora é chegado, a hora é agora, em que nem mais no monte, ou melhor, Jesus está falando, a hora agora é chegado, de temer a Deus e de dar graças ao Senhor, porque o seu juízo está chegando. Apocalipse diz: temam a Deus, porque é chegada a hora de Deus fazer juízo. É tempo de temer a Deus, é tempo. E a Bíblia fala: felizes são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. O sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todos os nossos pecados e torna a nossa alma limpa. Todo homem tem uma veste diante de Deus que ela precisa ser limpa, e essa veste é a sua alma. Se a tua alma estiver suja, é como uma veste branca toda manchada de sangue. E o sangue que foi derramado pelos nossos pecados, quando nós não nos arrependemos, nós nos fazemos culpados, estamos manchados desse sangue, como aqueles que crucificaram o Filho de Deus. Por isso arrependam-se, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele purifica a veste do homem, mas a purificação é no dia que se chama hoje. Quem diz que tem expurgação de pecados depois da morte? Quem diz que tem esperança para aqueles que vivem sem temor após a morte? A Bíblia não diz que há esperança após a morte, mas a Bíblia vai falar no livro de Salmo: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não podem louvar a Deus, mas nós bendiremos ao Senhor. A palavra que mais atrai o coração dos homens é aquela palavra que Deus vai te fazer próspero. Vem para cá que Deus vai te dar uma vitória. Vem para cá que Deus vai te dar uma chave da sua bênção. Hoje é a chave da tua bênção. Hoje você determina que Deus vai fazer isso e aquilo. O homem não determina nada. A Bíblia fala que do coração do homem vem os planos, mas a resposta branda vem do coração de Deus. Vem da boca de Deus a resposta branda. Do coração do homem vem os planos. Ele projeta o 2026. Mas a Bíblia fala que do coração e da boca de Deus vem a resposta branda. Não está no poder do homem projetar o seu ano. Isso é uma heresia da igreja evangélica. A Bíblia fala em Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 2. Eis o que será o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Ao invés de dizer, amanhã eu farei isso, amanhã eu farei aquilo, eu viajarei, contratarei, eu trabalharei, então, dizeis ao Senhor, se assim Ele quiser, assim será, e assim será feito. Mas toda glória oposta e contrária a esta, é maligna. É o que a Bíblia diz. Ao invés de dizer amanhã isso farei, assim será, assim acontecerá, a Bíblia fala que se assim o Senhor quiser, porque esse determinismo é uma doutrina de demônio. O determinismo é uma doutrina de Satanás. O homem não pode determinar nada, mas a Bíblia fala que até os seus dias foram determinados por Deus, e até os cabelos da sua cabeça estão todos contados por Deus. O homem não tem determinismo diante de Deus, mas a Bíblia fala que basta cada dia o seu próprio mal. Não estejam então solícitos quanto ao dia de amanhã, quanto o que há de comer, o que há de vestir, o que há de beber, porque digo,
basta cada dia o seu próprio mal, porque o amanhã ele cuidará de si mesmo. Veja os pássaros, não plantam e nem colhem, mas tem uma coisa: o vosso Pai Celestial dá o sustento de cada dia. Não são vocês porventura melhores ou maiores, mais importantes que os pássaros? Jesus ele faz essa mensagem de reflexão. Observe as aves, os pássaros, eles não estão plantando, não estão colhendo, mas Deus está dando sustento de cada dia. Só que o homem só está preocupando com os prazeres dessa vida, preocupando com o dia de amanhã, que é algo incerto, se preocupando com o futuro, que é algo certo, ao invés de se preocupar com o destino da sua alma, ao invés de se preparar para se encontrar com Deus, ao invés de endireitar o altar para que Deus possa então certamente habitar, o homem está procurando o quê? Os seus prazeres da vida. E a Bíblia fala que tudo nessa vida passa. Passarás os céus, passarás a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Tudo passa. O efeito da bebida passa, o efeito da droga passa. E é muito fácil. Amigo de cachaça, as pessoas estão rodeadas em todo lugar. Amigo de droga, as pessoas estão rodeadas de todo lugar. Quando a carne está na churrasqueira, tem amigo de tudo que é lugar. Quando o homem está vivendo a bonança, tem amigo. Era igual o Jó. Mas Jó, quando perdeu tudo, somente tinha acusadores. Acusador não é amigo. Senão o diabo seria o seu melhor amigo, que é o que mais acusa, é Satanás. E a Bíblia diz que se certamente o nosso coração nos acusa, se nossos caminhos nos condenam, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso próprio coração. De fato, o nosso coração nos condena pelas práticas, pelos desejos maliciosos, pelos desejos depravados. De fato, o coração do homem o condena pelos seus sentimentos imorais, infames, perversos e sodomitas. O coração do homem de fato o condena pela homossexualidade, pela fornicação, pelos seus relacionamentos infames de imoralidade. Mas a Bíblia fala: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Ou seja, muitas pessoas estão caminhando para a condenação por causa do seu coração. O homem não tem que ouvir seu coração. Quem diz para você que o teu coração é teu guia é o diabo. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. E o coração enganoso, quem o achará? Quem diz que o teu coração é o seu guia é o diabo. E a Bíblia fala para não dar ouvidos ao diabo, mas a Bíblia fala para dar lugar a Deus. Enganoso é o coração do homem, mais enganoso do que todas as coisas nessa vida. É brincadeira a eternidade, é uma única oportunidade para o homem. E a Bíblia diz que certamente não há mais indústria nem ciência, ou seja, não tem recursos após a morte. E a palavra de Deus vai dizer em Tessalonicenses, a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, está escrito no versículo 8: como com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem a Cristo e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, virão o seu castigo e padecerão a eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Se você não conhece a Deus, busca conhecer. A ignorância é um grande pecado. A omissão é um pecado. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca contra Deus. Ou seja, se você certamente tem a oportunidade, como diz em Eclesiastes capítulo 9, tudo quanto vier a tua mão podendo fazer, faça, porque na sepultura onde tu vai não tem mais obras. Ou seja, tudo quanto tiver ao teu alcance, faça. Conhecer a Deus é a obrigação do homem. O homem tem um princípio de vida, ele tem uma história, da onde que ele veio, por quem ele foi criado, e ele não se importa em buscar conhecer aquele que o criou. É porque é mais fácil acreditar que ele veio do macaco, ele é um macaco evoluído. A explosão fez inteligência, criou cores, cheiros e sabores. Não, foi Deus. O homem então foi evoluindo da espécie de um primata, de um macaco, ele foi tornando inteligência, aparência humana. Não, foi Deus quem criou. Mas o diabo não quer que as pessoas busquem conhecer a Deus. É mais fácil acreditar que você aconteceu do nada e tudo surgiu do nada. Só que é uma grande loucura falar que o nada produz alguma coisa.
Mas a Bíblia fala lá no livro de Gênesis capítulo 1, que no princípio Deus encontrou a terra vazia e sem forma. Estava vazia a terra, não tinha nada. E Deus é especialista em pegar aquilo que não é nada e fazer alguma coisa. E a terra estava vazia e sem forma. Então Deus, Ele deu forma à terra. Ele fez os luminares do céu. Ele fez as águas e as águas das águas. E Ele separou as águas das águas. E Ele fez uma expansão no céu. Deus é o Criador. Só que o diabo não quer que as pessoas conheçam a Deus. E é por isso que está escrito na Bíblia em Tessalonicenses que todos aqueles que não conhecem a Deus padecerão eterna perdição. E a Bíblia também ainda vai dizer que todos aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também padecerão uma eterna perdição. Está cheio de pessoas brincando com Deus, achando que ser evangélico vai livrar ele da perdição. Não vai. Se não obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, é melhor no mundo. A Bíblia fala que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Bem claro a palavra de Deus em dizer: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, qual está no céu. Dizer Senhor, Senhor não significa que está salvo, porque a Bíblia fala que até os demônios creem em Deus e se estremecem. Nós olhamos em Tiago 2, a Bíblia fala que até os demônios creem em Deus e se estremecem. Mas tu, ó homem vão, não sabe que a fé sem obras é morta. Ou seja, acreditar em Deus é uma dádiva que até os demônios têm. Mas a Bíblia fala que os demônios se estremecem. Mas significa que crer em Deus é o suficiente para ter salvação? Não. A Bíblia diz que sem fé e sem obras é impossível agradar a Deus. A fé sem obras é morta. Por isso crer em Deus, a Bíblia fala, aquele que crê em Deus deve se apartar dos seus maus caminhos. E aquele que confessa e deixa os seus pecados certamente alcançarão a misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Aquele que encobre os seus pecados jamais prosperarão diante de Deus, mas aqueles que os confessam e deixam, alcançam a misericórdia de Deus. Não é apenas ser conhecedor da palavra, não é apenas saber pregar a palavra, não é apenas frequentar os cultos, não é apenas ter cargos e títulos, mas o principal, a qual sem ele ninguém verá a glória de Deus: a fé regada e acompanhada de obediência. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Sim, aquele que permanecer até o fim será salvo. É a última hora, é a última oportunidade, e o tempo ele está se passando. Aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo vão padecer eterna perdição. A Bíblia diz: não adulterarás, e os homens estão adulterando. A Bíblia diz: não cobiçarás, os homens são cobiçosos. Olhamos para Mateus capítulo 5, Jesus está falando: eu te digo, não adulterarás, mas eu digo a vocês, qualquer homem que atentar em uma mulher, em seu coração desejar, ele cometeu adultério. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Ninguém está vendo, mas Deus está julgando as suas intenções. Para você ver que o Evangelho não é apenas aparência, não é apenas obras, até as intenções do coração são julgadas por Deus. Para você ver que o pecado não são apenas obras, mas as intenções levam o homem ao pecado. Por isso que a Bíblia diz que os olhos são a lamparina do corpo, de sorte que se os teus olhos contemplarem coisas boas, todo o teu corpo será bom, mas se os teus olhos contemplarem coisas más, todo o teu corpo será mau. Como que você acha que a humanidade, a cada dia mais, ela se multiplica na homossexualidade? Como? Através dos olhos, a cobiça dos olhos entra no coração. Como que você pensa que a cada dia mais, essa geração ela está mais enrustida e pervertida? Os olhos é a lamparina do corpo, irmão. Se o homem contempla o pecado, todo o teu corpo se torna sujo do pecado, se torna contaminado do pecado, porque os olhos são a lamparina do corpo, e se os seus olhos contemplarem aquilo que é mal diante de Deus, todo o teu corpo será mal diante de Deus. E a Bíblia fala que então, quão trevas terríveis se torna este homem.
É o que a palavra de Deus vai dizer, que tendo então o homem se apartado de Deus, a Bíblia fala que o espírito imundo, tendo se apartado do homem, então ele vai procurar lugares áridos para poder habitar. Só que, detalhe, esse espírito imundo, ele vai procurar lugares para habitar, lugares áridos, varridos para habitar, e então ele não encontrando, ele diz: voltarei para a minha antiga casa. E a Bíblia fala que esse espírito imundo, então, vendo que essa pessoa está vazia de Deus, então ele diz: trarei 7 espíritos imundos e habitarei dentro dele. E a Bíblia vai dizer que agora a sua situação se tornará pior do que da última vez. É o que nós podemos ver hoje. As pessoas estão brincando com Deus, sua situação está só piorando a cada dia mais e mais. E o homem, quanto mais ele vai resistindo a Deus, mais seu coração vai se endurecendo, mais sua situação vai se tornando pior. Nós olhamos para o Nabucodonosor, que era um homem vanglorioso, um homem muito vanglorioso, muito soberbo, mas a própria palavra de Deus vai dizer que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. O Nabucodonosor comeu capim, ou seja, faz Deus, o homem, ele se humilhar quando ele não quer se humilhar. O homem, quando ele só quer exaltação e só ser exaltado, Deus faz ele se humilhar, faz ele comer do capim. Se ele acha que ele não dependia de ninguém para mais nada, agora até para poder coçar o seu rosto ele vai depender de outra pessoa. Deixa eu dar uma palavra. Deixa. Só prosseguir, um minutinho eu passo, tá bom? E assim a Bíblia fala que Deus sabe dar graça aos humildes, porém Deus resiste aos soberbos. Por isso Jesus Cristo, ele diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde, então encontrareis repouso e descanso. Boa essa palavra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Passa para o seu irmão, pode ir, fica à vontade, se quiser, a Bíblia está aí, se quiser também, fica à vontade. O homem precisa de Deus. O irmão me deu a oportunidade, eu vou deixar um versículo em um capítulo que fica em Romanos 10:10. Com o coração se crê para a sua justiça, com a boca faz a confissão para a sua salvação. Quando a palavra fala de justiça, porque a justiça divina vai vir para cima do homem, querendo ou não ele vai ter que receber. E quando ele fala de salvação, ele precisa aceitar o Senhor como Salvador, para que ele fique livre da justiça divina. Entenda a palavra em Romanos fala: o homem, a justiça divina vai vir para cima do homem. Quando fala de justiça, porque a justiça de Deus vai vir cobrar do homem. Mas o homem precisa aceitar o Senhor como Salvador, para que fique livre da palavra do Senhor. Essa é a palavra de salvação. Aquele que não aceita o Senhor não vai ter a defesa no tribunal do Senhor Jesus. Porque se você aceitou, você pode diante dele dizer: eu aceitei o Senhor na terra, e ele sim te receberão. Então, com o coração se crê e com a boca faz a confissão. A confissão é o homem aceitar o Senhor. E quando ele fala da justiça divina, a justiça divina virá para cima do homem. Todo homem precisa do Senhor. Todo homem necessita do Senhor. Ele tem um coração vazio. Isso aí eu sei. Qualquer homem, qualquer ser humano. O homem não é de nada. O homem é um pó que está movendo sobre a terra. Se o fogo de vida acabar, ele cai para o chão e vira pó. Então não adianta você se achar que é o vencedor, que é o bambambam, porque se vir uma doença maligna, acaba com tudo, com sua esperança. Então você precisa ter o Senhor no seu coração,
precisa buscar a igreja é necessária. Às vezes você olha a falha do homem na igreja. Nós não podemos ir para a igreja para olhar para a falha do homem. Nós sabemos que nós só temos um alvo para olhar: Jesus de Nazaré. Esse é o alvo perfeito, que não erra, e nós podemos escorar nele com confiança. Nós não escoramos no homem. Se nós estamos na igreja, nós temos que estar escorados no Senhor. Busca uma igreja próxima à sua casa. Não deixa de buscar uma igreja, porque é a sua escora, é aonde você pode confiar, é onde você busca, é onde você vai achar o Senhor Jesus. Eu deixo a palavra. Amém. Deus te abençoe, viu? Qual que é o seu nome? Mil. Estou com um projeto aí. Vai na força que Deus vai te capacitar. Se você quiser comprar uma caixinha dessa, é boa, né? Não, eu vale a pena ter que fazer nela. Ela é cara, mas essa aqui vale a pena. Eu pesquisar, ela já tinha umas 5 caixas. Vale a pena pagar barato a caixa. Não, quebra fácil. E quanto foi essa? Quase 1.600. 1.560. Então compensa. É imenso X74. Ah, tá. Não, eu vou. Deus do lado, irmão. 1.000. Você me estende duas. Ah, tá. Não, tá bom. Mas é importante que você vai. Amém. Irmãos, eu não conheço ele não, mas ele apareceu aqui, quis deixar uma mensagem, eu quis ouvir, né? Se é um servo de Deus, então ele tem uma mensagem de Deus para trazer. Eu não concordo com essa questão de chamar as pessoas para os ministérios, né? Porque a gente não conhece para onde a pessoa está entrando, né? Mas, amém. A Bíblia fala para examinar tudo e reter o que é bom. Então vamos reter o que é da palavra de Deus. Aleluias. Graças a Deus, aleluias. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Toda glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Todavia Jesus Cristo, Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos não darão ouvidos a essa doutrina, mas se apostatarão da fé. A palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, faz divisão entre juntas e medulas, e apta a discernir as boas intenções do coração do homem, das más intenções do coração do homem. Essa palavra aberta, ela é a boca de Deus falando conosco, e quando de fato nós damos ouvidos, Deus fala conosco. Por isso Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Jesus fala: quem tem sede, vem e beba, e de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. A palavra é uma fonte. Essa fonte é uma fonte fresca da água da vida, e Jesus ele diz que quem crer, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser, se farão então mananciais de água viva. Quantos querem receber essa fonte nessa noite? Quantos querem ter a fonte de água viva dentro de você? Quantos querem ter uma água dentro de você que vai saciar a tua sede todos os dias até a última hora? Jesus, ele tem a fonte da água da vida para colocar dentro do homem, de maneira que nós vamos ter para saciar tanto a nós como a outras pessoas também. Põe em cima aí, ó. Pode pôr em cima do frango. A fonte da água da vida, Jesus disse, é de graça eu te darei da fonte da água da vida. Se é de graça, não tem valor, não tem preço. Se é de graça, você não tem que pagar nem valor simbólico. Se é de graça, nem valores simbólicos o homem tem que pagar. Cuidado para que ninguém vos engane. Hoje virou moda falar que Deus quer o seu dinheiro, pedir em nome de Deus dinheiro é fácil, mas a Bíblia diz
que para Deus um coração quebrantado e contrito é um sacrifício agradável para o Senhor Deus. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Por isso, não rasgue as vossas vestes, mas o vosso coração. Não adianta apresentar para Deus o seu dinheiro. Deus quer tua alma, teu coração, teu espírito. Todo o corpo, alma e espírito sejam conservados para Deus, irrepreensíveis e santos, até a vinda de Jesus Cristo. Se hoje ouve a palavra de Deus, se arrependam. Arrependam-se, deixem os maus caminhos. Andar segundo a carne é uma inimizade contra Deus. Andar na imoralidade é uma inimizade contra Deus. Andar em bebedices, fornicações, imoralidades homossexuais, homoafetiva é inimizade contra Deus. Ah, mas Deus não condena. Agora não, a Bíblia fala: eu não vim julgar agora, mas a palavra que foi pregada vai julgar no último dia. Mas as suas práticas, a Bíblia fala, elas são condenáveis no último dia. E é por isso que Jesus ele diz: eis que cedo venho. Jesus ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Mas porém, se vós não arrependerdes, certamente perecerão de igual modo. Deus não condena as práticas imorais agora. Deus não condena as práticas homossexuais agora. Deus não condena as práticas de bebedice, imundície agora. Mas a Bíblia fala que na última hora, na hora final, esta mesma palavra ela vai julgar. Hoje essas palavras são palavras de alerta. E Deus amou o mundo de tal maneira, enviando Jesus como uma forma de salvar o mundo, alertando o mundo da sua condenação, alertando o mundo acerca de suas consequências e também de suas escolhas. E é por isso que a Bíblia fala que quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Ou seja, portanto, a condenação é essa: Jesus veio ao mundo pregando para o homem arrependimento, e ele não se arrependendo, assim veio a sua condenação, porque não aceitaram a luz, não aceitaram a palavra de Deus para mudar de vida, não aceitaram a verdade a fim de se arrependerem, mas preferiram andar em trevas, preferiram andar em imundície, preferiram andar em bebedice, preferiram andar em imoralidades, preferiram andar nas trevas e não na luz. E esta é a condenação que veio ao mundo. Ou seja, a condenação do mundo é uma escolha humana, a condenação do mundo é uma escolha de prática. Sim, livre-arbítrio é uma escolha, mas as suas consequências não é uma escolha. As suas consequências elas vêm acompanhado com as suas escolhas. Por isso Jesus ele diz: escolhe a porta estreita, porque apertado o caminho que vai levar à salvação, mas largo e espaçoso é o caminho que vai levar para a condenação. O caminho espaçoso para o inferno é muito maravilhoso, é prazeroso o homem viver no efeito do álcool, viver no efeito da droga, mas ele se esquece que quando tudo isso passar, virá o seu preço, as suas consequências. É maravilhoso viver na carne, você se delicia com o prazer do pecado, você faz festa, se embriaga, se prostitui, adultera, mas se esquece que a tua alma um dia vai ser pedida, e aonde estará na eternidade, para quem você está preparando a tua alma. Jesus ele diz: prepara-te para se encontrar com Deus. Prepara-te, cidade de Goiânia, para encontrar-se com Deus. Prepara-te, moradores da Noroeste, para se encontrar com Deus. Prepara-se, moradores da terra, para encontrar-se com Deus. Prepara-te para estar diante de Deus. Não apenas confessar com a boca e nem apenas crer numa religião. Jesus, quando ele veio, não veio trazendo uma religião nova. Jesus, quando ele veio trazendo ao homem o antídoto, a porção perfeita para o homem alcançar a vida eterna. Ele traz para o homem a condição, o acordo de paz para estar com Deus. E é uma questão de escolha. A condenação é a tua escolha. Quem disse que o homem certamente foi feito para ser lançado no inferno? A Bíblia diz que Deus criou o inferno para os anjos e seus demônios. Mas segundo a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15: serão lançados no inferno todos os falsos profetas, os feiticeiros, os idólatras, os imorais, os adúlteros, os sodomitas, os beberrões e todos que amam e cometem a mentira. Sua parte será num lago de fogo. Ou seja, Deus preparou para o diabo e os seus
seus demônios, seus anjos caídos, mas todos aqueles que estão cometendo as obras do diabo certamente padecerão no inferno, sim. Lê a Bíblia. Essa é uma bela de uma oportunidade para começar a ler a Bíblia. O ano mau começou, as pessoas já estão se afundando no pecado. Essa é uma boa oportunidade para aceitar o acordo de paz com Jesus Cristo. O ano mau começou, as pessoas já estão se afundando na bebedice. O ano mau começou, as pessoas já estão se afundando na sua imoralidade. A Bíblia fala que como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer no versículo 37, como foi naqueles dias: estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento, ou seja, estavam adulterando, estavam se embriagando, estavam se panturrando até a tampa do nariz. Mas a Bíblia vai dizer que eles não perceberam que veio o dilúvio até que foram submergidos todos, e assim perceberam. E assim será a vinda do Filho do Homem. O pecado tira a atenção das pessoas, faz elas ficarem desapercebidas, e quando menos percebem, tarde demais é. E quando menos percebem, já estão à porta do inferno. Assim foi na parábola do rico e Lázaro. A Bíblia fala que aquele homem, ele viveu todos os seus dias na terra regaladamente, esplendidamente em seus pecados. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele morreu, ele tem na verdade um grande susto, porque ele vê que ele está no Hades, e agora ele diz: eu estou nesse tormento e nessa chama, e então eu peço Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou nessa chama. E a Bíblia vai dizer que este homem então, ele continuou clamando, porque ele não teve uma gota de água. Ele diz: então me permite então que envie alguns dos mortos na terra para avisar a minha família, porque tenho 5 irmãos na terra, e eu não quero que eles venham para essa mesma situação. Mas porém, aquele homem somente teve nãos, e a Bíblia vai dizer que então Deus olha para ele e diz: na terra você teve tudo que você buscou. Você não quis os prazeres da carne, você não quis a bebedice, você não escolheu a prostituição, não escolheu viver em imoralidade. Agora este é consolado e tu é atormentado. Ou seja, esse escolheu a melhor parte e você escolheu a pior parte, se esquecendo que os prazeres da vida, eles sempre vão trazer consequências, se esquecendo que tudo nessa vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, escolhe sempre a vontade de Deus. A mensagem lá, numa das cartas que Paulo escreve, ele declara o seu coração diante de Deus, e ele vai dizer: vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, daquele que por mim se entregou, daquele que me amou. Ou seja, essa é a perspectiva de quem ama a Deus, e esta é a vontade de Deus, que nós não venhamos viver para os nossos prazeres, segundo a nossa vontade, pecando dia e noite, mas que nós venhamos viver segundo a vontade de Deus, a perspectiva de Deus. Quando Deus cria o homem, coloca o homem na terra, Ele não coloca o homem na terra para o pecado. Deus não colocou o homem na terra para poder ter relações imorais, homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. Deus não colocou o homem na terra para ter relações imorais de fornicação, traindo uns aos outros. Mas Deus colocou o homem na terra como um propósito, para que ele possa glorificar a Deus através do seu corpo. A Bíblia fala assim que Jesus nos comprou por um alto e bom preço, por isso devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Glorifique a Deus através do vosso corpo. Deixe toda a imoralidade, deixe toda a perversão, deixe de se dobrar diante de estátua, de gesso, que não pode salvar ninguém, não pode perdoar ninguém. Quem morreu por nós foi Jesus, não foi Maria. Quem morreu por nós foi Jesus, não foi Exu. Por isso Jesus Cristo, ele diz: deixe o ímpio todos os seus maus caminhos, renuncie os ídolos, joga fora os ídolos, porque a Bíblia diz que o Deus desse século certamente cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a luz do Evangelho, que é bendito eternamente. Faz a tua escolha. Se hoje ouves a palavra do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como foi no tempo antigo, no tempo da provocação no deserto. A Bíblia diz que endureceram o coração diante de Deus, não dando ouvidos a Deus, nem se arrependendo dos seus pecados. A Bíblia vai dizer que, tendo conhecido a Deus, não lhe deram graças como Deus, nem o honraram como Deus, mas antes em seus corações, seus discursos se desvaneceram.
Assim vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 1. Mesmo tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus e nem honraram a Deus, e em seus discursos se desvaneceram. Ou seja, em seus discursos vergonham a Deus, em suas palavras não glorificam a Deus. Conhecendo Deus, vivem como se Ele não existisse. Tendo ouvido falar de Deus, é como se nunca tivesse ouvido falar. Por isso que a Bíblia fala: esses são entregues aos seus erros para a sua própria perdição, recebendo a condenação em seu próprio corpo, a condenação que convém. Deus não terá o culpado por inocente, Deus não tomará o culpado por inocente. Arrepende-se enquanto há tempo e deixe todos os maus caminhos. Os prazeres da carne são bons, mas e as consequências? Será que todos estão dispostos a receber a consequência dos seus pecados? Os prazeres da carne são prazerosos, mas e a sua consequência? Você está disposto a receber as consequências do pecado também? A Bíblia diz que Deus deu para o homem 2 caminhos, ou seja, um caminho conduz à vida eterna e o outro caminho conduz à perdição eterna. 2 escolhas, 2 destinos. Qual caminho você está seguindo? Qual será o destino final? Não são todos os caminhos que levam a Deus. Tem um caminho e tem um destino final. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim, disse Jesus Cristo. Qual caminho você está seguindo? Uma coisa é saber que Jesus é o caminho, e outra coisa é seguir o caminho qual é Jesus. Uma coisa é saber que ninguém chega ao Pai se não for por Jesus Cristo, e outra coisa é estar seguindo um outro caminho. Uma coisa é conhecer a verdade e estar vivendo na mentira. Uma coisa é sabendo que Jesus é bom, mas provando o pecado e não da bondade de Deus. Não adianta saber que Jesus é o caminho, seguindo o caminho da perdição. Não adianta saber que Jesus é a verdade, vivendo na mentira. Não adianta saber que Jesus é a vida, caminhando para a morte. Ou seja, ser conhecedor da palavra de Deus não adianta de nada se não estiver sendo praticada. Por isso fala em Tiago, capítulo 1, versículo 22: não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Deus não está impondo uma obrigação ao homem de ser praticante da palavra de Deus, mas Deus sempre conscientiza o homem acerca de suas escolhas. Faz a tua escolha e tome sua decisão, porque Jesus ele está às portas e o tempo está se aproximando. O tempo está se aproximando. Para onde irá a tua alma? Aonde passará a eternidade? A quem você tem servido, esse se torna o seu Senhor. A quem se sujeitam por meio do corpo, ou do pecado para a morte, ou da justiça para o juízo, a esse se torna o seu Senhor. Ou através do pecado você se sujeita ao diabo, porque o pecado é uma forma de sujeição a Satanás, uma forma de reverenciar o diabo. Mas a quem você tem apresentado na verdade o seu corpo? Em obediência a Jesus Cristo, ou em sujeição ao pecado, ou aos prazeres da carne, ou à vontade de Deus? A Bíblia diz que não tem como agradar a dois senhores, porque ou nós fazemos a vontade de Deus, ou nós fazemos a vontade da carne. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Quem é o seu Senhor? A palavra de Deus nos ajuda a descobrir quem é o nosso Senhor. Quem é o teu Senhor? Talvez nessa noite você está descobrindo que o seu Senhor até agora tem sido Satanás, mas Jesus Cristo, Ele quer que o homem possa de fato servir a Deus com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Nós fomos comprados por um alto e bom preço para servir a Deus e não o diabo. Fomos comprados por alto preço, devemos glorificar, pois, a Deus através do nosso corpo. Como que se glorifica a Deus através do corpo? Se sujeitando a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará até a vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos, ó vós de duplo ânimo. A quem você se sujeita? A vida é feita de escolhas. O que você escolhe? Os prazeres da carne, a vontade de Deus. A Bíblia fala que tudo nessa vida passa, os prazeres da carne passam.
Tudo passa nessa vida, os efeitos da droga vai passar, o efeito da bebida vai passar, os relacionamentos chegam ao fim, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que não morre, mas passou da vida para a morte. Passou da morte para a vida. É o que a Bíblia diz. Aqueles que estão em Jesus Cristo não morrem, mas passou da morte para a vida. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, Ele veio para que nós tenhamos a vida e ela venha sobre nós com abundância. Entenda uma coisa, vida com abundância não é ter o melhor da terra. Assim dizem os falsos pastores, que o melhor da terra é vida com abundância. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós olhamos para a vida eterna, Jesus nos mostra que essa é a vida com abundância, a qual Deus preparou para o homem. Quando nós olhamos o propósito de Jesus ser enviado na terra, para que o mundo não pereça, mas seja salvo, nós entendemos que a abundância de vida é eternidade, é salvação. Por isso salvai-vos dessa geração. Arrependa-se enquanto há tempo, e deixe o ímpio seus maus caminhos. Um dia todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Os livros vão se abrir, diz em Apocalipse capítulo 20, e havia um grande trono branco, de cujo qual sumiram diante da face dele os céus e a terra, e não se encontrou lugar para eles. Os grandes e pequenos foram julgados, e abriu-se os livros. Um é o livro da vida, e outro é o livro das obras. E a Bíblia fala que aqueles que não foram encontrados inscritos no livro da vida, esses foram lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, essa segunda morte. Se o nome tem que estar no livro da vida para ser salvo. Se o nome não estiver no livro da vida, não tem salvação. Não adianta se naquele dia você foi um bom cantor, se você louvou a Deus, ou se você fazia boas obras, ou se você tinha uma religião. Naquele dia, se o nome não estiver escrito no livro da vida, não vai adiantar a tua religião, não vai adiantar a sua promessa que você pagou, não vai adiantar as penitências, não vai adiantar campanhas, não vai adiantar fogueira santa, não vai adiantar obras, não podem salvar o homem. Mas o homem, ele é salvo se ele permanecer em Jesus Cristo até o fim. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim, o seu nome pode estar inscrito no livro da vida. Jesus não é católico, Jesus não é evangélico, Jesus não é espírita. Jesus é a única testemunha de Jeová, ou seja, a única pessoa que pode testemunhar a Deus, Jeová e Jesus, e mais ninguém. Alguém que bate na sua porta não pode testemunhar a Jeová, porque nunca viu Deus. A Bíblia fala que Deus é espírito, nunca foi visto pelo homem. E se Deus nunca foi visto pelo homem, como nós podemos testemunhar Ele? A Bíblia fala que nós seremos as testemunhas de Jesus Cristo em todos os lugares, em toda a Judéia, começando por Jerusalém, indo até todos os confins da terra. Mas ninguém pôde ver Deus. Jesus foi testemunhado por mais de 300 pessoas. O próprio Moisés quis ver Deus e ele não conseguiu, porque ele quase morreu. A glória de Deus, ela é tão grande que o homem, ele não consegue permanecer vivo. Se ele vê, ele não consegue ficar vivo para contar a história. Mas hoje se espalham pelas ruas, batem na sua porta e dizem que são testemunhas de Deus. Testemunha de quem? Testemunha de quem? Deus é espírito. Deus nunca foi visto pelo homem. Agora as testemunhas de Jesus Cristo são aqueles que receberam a dádiva de Deus, aqueles que nasceram de novo da água do Espírito. E Jesus Cristo, Ele está anunciando, este Evangelho está sendo testemunhado por todos os cantos da terra, em testemunha a todas as nações, em seguida virá o fim. Assim diz em Mateus capítulo 24, versículo 16: este Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, e em seguida virá o fim. E este Evangelho está sendo pregado em testemunha a todas as nações, e o fim ele vem em seguida. O fim vem, o fim está próximo. Se prepare para se encontrar com Deus, porque o dia ele vem e o tempo está próximo. Felizes são aqueles que ouvem, felizes são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.
Que a graça, Pai, de Jesus Cristo seja convosco. Pai, tua palavra foi pregada em nome de Jesus. Graças te dou, Senhor, te glorifico pelo teu nome. Te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor Deus coloca como uma boa semente plantada junto aos ribeiros a tua palavra. Todos aqueles quanto ouviram a tua palavra, os quais também estão ouvindo a tua palavra, que o Senhor Deus possa fazer uma grande obra. Que esta palavra, Senhor Deus, ela possa entrar em todas as atmosferas e a tua presença possa preencher todas as profundidades de ambiente, em nome de Jesus. Assim eu te glorifico, Deus, e amém, e amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tu deixares
glória, obrigado, Jesus. Estou feliz, Senhor, estou muito contente. Muito feliz, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Jesus. Não sei nem quanto tempo eu preguei. Me conduz por infeliz.